Visitar essa região da Ilha do Bananal e da Bacia do Araguaia sempre foi um dos meus sonhos. Eu lembro que, sei lá, quase 20 anos atrás, de vários amigos contando que tinham vindo para essa região, que tinham visto pato corredor, cigana. E aí isso ficava no meu imaginário de caramba, é um lugar que eu quero muito ir um dia. E aí quando a gente recebeu o convite do Eduardo, do Santa Pira Lodge, eu fiquei, meu Deus, é a minha chance de ir para esse lugar que eu sempre quis na vida. Gente, esse bicho que tá cantando aqui em cima da gente é um dos nossos focos aqui. É um bicho bem restrito a essa porção central do Brasil. E a Tati e o Ricardo estão ali conseguindo observar ele. A nossa primeira manhã já. Bom demais. A gente registrou o chororó de Goiás, Cercomáquila ferdinandi, uma espécie que ela está restrita à região da bacia do Rio Araguaia. A gente está com a Ilha do Bananal ao fundo, ali do outro lado do rio. Essa é a maior ilha fluvial do planeta. A gente está num lugar super especial, incrível. Só nesse trajeto curto da gente chegar até aqui, que acho que deu 1 hora e meia até essa parte do rio, a gente já viu um monte de coisa interessante, como cigana. A gente viu curutiá espécie nova, que não sabemos o nome ainda, mas talvez vai ser curutiá do Araguaia. Então já foi um trajeto bem bom. Eu tô aqui ainda na torcida para ver se a gente vai conseguir ver o boto. Uma outra coisa super importante de falar sobre a Ilha do Bananal, que é bem extensa, é que se não todo o seu território, boa parte dele é formado por um mosaico de algumas unidades de conservação e algumas terras indígenas, que acabam protegendo toda essa extensão e fazendo desse lugar um refúgio para muitas espécies e ainda bem, né, protegendo a biodiversidade. A gente subiu de barco pelo rio, sentido sul. E conhecemos aqui a ilha do Pedro Rico, que é uma ilha bem grande, entre o Rio Araguaia, né? Dentro do Rio Araguaia, entre o continente no Mato Grosso e a Ilha do Bananal. Lhama de cauda ruiva e o chororó de Goiás cantando ao fundo aqui, ó.
ó, do outro lado da praia. Aqui, ó. Coisas mais legais daqui, tem uma diversidade de ambientes incrível. Agora, por exemplo, a gente está aqui nessa área de cerrado. Eu, pelo menos, não esperava essa diversidade de ambientes. E uma das características desse cerrado é que ele é um cerrado sentido restrito e tem a presença de espécies características, influenciada também pela frutificação que está sendo nessa época do ano, por exemplo, da lixeira, que tem várias espécies que se alimentam dela. A gente, por exemplo, viu anu coroca, anu preto, cianerpsianos, que é a saída beija-flor, se alimentando dela. Ou seja, muitas espécies aqui utilizam esse recurso para se alimentar. Esse ambiente é completamente diferente dos outros ambientes que a gente andou nos outros dias. E para uma prospecção, isso é muito importante, né? Você maximizar a quantidade de ambientes que você visita para tentar registrar o máximo de espécies possível, né? O objetivo é esse, é você conseguir mapear a maior quantidade de territórios, de espécies de interesse, digamos assim, para em futuras visitas você já saber mais ou menos onde encontrá-las. A gente está aqui na maior ilha fluvial do planeta e que é um lugar com tantos ambientes, esse ecótono de cerrado, com a Amazônia, e que a gente pode ver uma grande diversidade de espécies, né? Como a gente já viu no Rio. Você está andando no barco, vê ariranha, tem a chance de ver boto. Essa é a segunda campanha de amostragem que eu estou fazendo aqui. Referente às aves, foram 205 espécies que eu registrei na primeira campanha. Fora os mamíferos, que teve anta, teve 5 espécies de macacos, de primatas. Um deles é o cochilo de Tahik, que é uma espécie bem ameaçada. Foi bem legal. Em relação aos bichos principais que a gente veio buscar aqui, né? Que é o chororó de Goiás, cardeal do Araguaia, joão do Araguaia e curuti, espécie nova. A única experiência que eu tinha tido com eles antes dessa foi, digamos assim, na face leste da Ilha do Bananal. E uma coisa que me impressionou muito é que todas as experiências anteriores que eu tive com essas 4 espécies eram indivíduos super ariscos, tanto que a maioria deles eu não tinha foto nem filmagem, e aqui já nos primeiros dias os bichos parece que assim, se expõem, né? Como a gente diz, dão mole, né? E isso me impressionou muito. Fala, galera, e a apenas 20, 30 minutos da pousada, a gente tá aqui em um ambiente de floresta amazônica, de terra firme. Então a gente veio explorar aqui para complementar na nossa lista de espécies dessa prospecção e vamos ver o que é que a gente encontra, né?
Caramba, gente, estamos aqui na reserva indígena Tapirapé, que é um ambiente amazônico de terra firme. E ó, ao fundo tá cantando o patinho de coroa branca. E a gente acabou de ver Maria Lé, que conseguiu filmagem, foto. Enfim, olha isso. Nossa Senhora. Mudou completamente o ambiente. Vários bichos novos pra prospecção. Bom demais. Na vinda pra cá, a gente viu esse grupinho que tá ali atrás, ó, de cardeal do Araguaia. E aí, com muita dificuldade, lá no Santa Pira, a gente viu esse bicho uma vez só, em um dos dias. E aí, agora voltando, a gente pensou, vamos parar lá pra ver. E tá aqui um bando de 6 a 8 indivíduos, ó, muito perto, banhando na água, comendo umas sementinhas que a gente vai mostrar pra vocês aqui, que a gente conseguiu filmar. Tudo aqui do lado da balsa. Aqui, ó, o Ricardo pegou até um aqui, ó. Eita, Lelê! Muito bom. Gente, esquecemos de falar pra vocês, mas como a prospecção lá na Santa Pira foi altamente bem sucedida, a gente voltou um dia antes para explorar algumas áreas em Tocantins. E o Ricardo trouxe a gente na propriedade do pai dele, que tem uma reserva legal, com bambu. E a gente veio em busca do selo Zobriene, do Pica-Pau do Parnaíba. E a gente conseguiu achar, ele tá muito pertinho, olha ali. E 2 anos atrás eu consegui registrar um casal aqui. Fiquei muito feliz. Meu pai mesmo havia falado que desde que eles começaram a cuidar daqui dessa terra, lá não teve mais a entrada de fogo. E isso permitiu a sobrevivência da espécie. E até uma área pequena com o que se conhece do território da espécie. E eu fiquei muito emocionado de ver ele. Pica-Pau do Parnaíba sempre foi uma espécie do meu imaginário. Porque quando eu comecei a observar aves, ainda ninguém sabia onde estava esse bicho. Era um enigma, né? Nem sabiam se ele existia de fato, duvidavam se era realmente uma espécie. Um dos pica-paus mais especiais daqui do Brasil, ameaçado, raro, e agora é possível de ver. E ainda aqui na fazenda do pai do Ricardo, né? Isso que foi o mais legal e mais divertido. A gente finaliza essa expedição com um grande sentimento de dever cumprido. É isso aí.